Celso, ontem o ministro Gilmar Mendes, ele deixou muito claro a aproximação, a admiração que ele tem pelo regime chinês. Ele né? não, todos os ministros do Supremo. Ele jogou tudo. Mas cada vez está mais claro, né, essa aproximação do governo de esquerda, o governo comunista, o ministro comunista, enfim, um distanciamento, né, dos Estados Unidos e uma aproximação da China. Nesse caso que você disse, nessa política, né, do governo federal de prejudicar o agro, dá para traçar um paralelo entre o que está acontecendo no agro hoje, esse prejuízo, com os interesses chineses no Brasil? Consegue traçar esse paralelo? Por exemplo, enfraquecendo o agro, a China compraria terras ou investiria? Existe essa possibilidade ou não? Essa possibilidade não está afastada? Olha, que perfeito. Eu estava torcendo por essa pergunta porque eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. A China dominou já todos os pontos estratégicos do Brasil. Mineração, a parte de logística, infraestrutura, o próprio agronegócio. A China é que as pessoas hoje não têm essas informações. A China está dentro de todo o agronegócio, de uma maneira geral. Ela está no campo, ela está na indústria, ela está na logística e ela está nos mercados. O que acontece? Aquele senador lá de Tocantins, para mim, um cidadão totalmente demente para exercer a função que ele tem, o Irajá, ele apresentou aquele projeto insano sobre a venda de terras, né? Entre de 20% a 25%, não me lembro, das terras para o capital estrangeiro. Nós temos um produtor hoje totalmente descapitalizado no Brasil. Esse projeto passou no Senado e está na Câmara dos Deputados. Vamos dizer que esse projeto venha a ser aprovado e automaticamente essa pessoa que está de presidente do Brasil vai lá e vai sancionar. Essas terras vão ser vendidas para quem? Automaticamente para a China. Essa captação, esse leilão que esse insano do Carlos Fávaro anunciou como se fosse uma grande coisa também para a captação de recursos estrangeiros, em cima das terras degradadas, que nós temos quase 100 milhões de hectares, a China vai dominar. Então, se nós pegarmos hoje um produtor rural descapitalizado com 1.000 hectares e nós entrarmos com um produtor chinês que eles vão, gravem, porque eles vão produzir soja no Brasil. E nós estamos exportando algo em torno de 70% a 75% da soja para eles. Nós estamos influenciando esse produtor a entrar nesse rol. E quando eles começarem a produzir, vocês vão ver o desastre que nós estamos, ou que nós vamos ficar. Então, se nós pegarmos um produtor com 1.000 hectares brasileiro descapitalizado e entrar um chinês, qual vai ser o comparativo? Uma destruição total. Então, tudo isso que está sendo preparado é um preparo para um Brasil colônia chinesa entrar cada vez mais forte. E se vocês não tiveram informação, vamos colocar aqui agora. A China comprou 70% do porto de Açu, do Rio de Janeiro, onde esse porto tem um terminal específico para pegar os maiores navios de petróleo do mercado. Então a China dominou esse porto, assim como ele tem outros portos, o Porto de Santos, e ela vai investir no Porto do Maranhão, que já é dela, né? Ela praticamente construiu aquele porto lá. Então, assim, a China não vai deixar espaço para o Brasil se contrapor a nenhuma situação. Então, o Lula está preparando essa base. O Brasil, infelizmente, se ninguém sabia, a gente já vai dizer, é um país colônia chinesa. E tudo isso que está acontecendo, Eduardo, infelizmente, para entregar o que nós temos de mais rico, que é a nossa terra, para os chineses dominarem da maneira que bem entender. Porto de Santos também, né? Teve um investimento muito grande. Porto de Santos. O Porto de Santos, se eu não me engano, foi considerado o segundo maior porto da China fora do Oriente. Bom, então eu não tenho conhecimento técnico no assunto, mas não seria então um absurdo eu imaginar que o governo atual, o governo Lula, trabalha quebrando os produtores, quebrando o agro, e por outro lado, para entregar para a China, para colonização. Então eu não estou tão longe disso, né, Celso? Não, perfeito teu raciocínio. E aí, se nós estendermos um pouquinho mais, vejam bem, a China emprestou $1 bilhão para o Banco do Brasil agora, recentemente, né? Então, ela já entrou nas áreas estratégicas e está entrando na economia brasileira. Aí, o que nós esperamos para o futuro, né? Pois é. Celso, é inacreditável o que nós estamos vivendo. É uma construção, sem dúvida alguma. Chegamos até aqui e vi uma construção.
Energia elétrica, né? CPFL. Energia elétrica, veja, eles construíram isso. Nós temos hoje um governo que tem 37 acordos com a China, a gente não sabe do que se trata. A gente não sabe do que se trata. Tem 37 acordos assinados. E quais são os acordos? Né? Agora tem o Supremo Tribunal Federal dizendo que todos estão alinhados, né, a Xi Jinping e a China. Ou seja, a China é aqui. A China é aqui. E o produtor rural aqui do Brasil, que se lasque, né? Que a gente aqui, que se lasque. Eles não estão preocupados conosco, porque o projeto vai muito além da gente. Viagem da turminha, viagem da gente uma semana antes. O Stedley vai para a China, enfim. Nenhuma novidade. Embora... Fala, Celso. Vocês viram aquela questão da Sri Lanka lá, onde a China entrou num porto lá no Sri Lanka e aquele governo não pôde pagar, o que a China fez? Se adonou, tomou posse do porto lá em Sri Lanka. Aí se nós imaginarmos hoje, tu falou energia, mineração, a parte de telecomunicações, né, no 5G deles. Então, se nós pegarmos a questão de porto, hoje dentro do Brasil a China é o maior concorrente que nós temos. Então nós perdemos uma soberania, e aí vocês imaginam se, em determinado momento, não, esse governo atual não vai fazer isso, devido à tamanha incompetência desse governo. Mas vamos dizer que o próximo governo, que eu espero que seja o Bolsonaro, entrar numa contradição, porque seria justo nós nos contrapormos a alguma situação que fosse imposta por eles. A China se retira ou tranca, vocês imaginam o tamanho do buraco que o Brasil entrou. Nós vamos nos libertar se nós tivermos governos sérios no Brasil. Olha, a longo prazo, eu não digo nem a médio. Nós vamos nos libertar a longo prazo. Então nós ficamos na mão de um governo comunista e nós estamos, né, a partir do Supremo, por esse pronunciamento de Gilmar Mendes, um Supremo comunista e um governo atual que abriu as portas para a China, né, colocar aqui uma extensão de Pequim. É muito complicada a situação que nós estamos. Até pelos contratos, entendo eu que esse longo prazo, se tudo der certo com o Bolsonaro, presidente, assumido em 27 e 30 anos. Venderam o Brasil. 30 anos. Entregaram o Brasil. Exatamente. Venderam o Brasil. Celso Ricardo, consultor do agronegócio, mais uma vez aqui conosco. Celso, obrigado pela disposição em conversar com a Oliverde Brasil. Pitori, eu fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, Eduardo, prazer em te conhecer, e estamos à disposição. Precisando é só nos chamar. Obrigado, Celso. Obrigado, Celso. Aquele abraço.